e Deus nos abençoe. Agora abra sua Bíblia no livro que escreveu o profeta, não sei se escreveu, mas foi livro 1 Samuel, capítulo de número 17, capítulo 17 e o verso de número 24, aleluia. Esse ano, enquanto você abre aí, olha aqui na tela, 1 Samuel 17, 24, esse ano foi um ano difícil. Foi só um ano difícil só para mim ou foi para você também? Foi ou não foi? Quantos gigantes nós tivemos que enfrentar para nós podermos estar aqui hoje, para nós podermos chegar, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que passaram por enfermidade, pessoas que passaram por luta. Eu não sei qual foi o tipo de gigante que você enfrentou durante esse ano, e nós vamos falar exatamente sobre isso, derrotando os nossos gigantes, porque o gigante ele se levanta, para ele ficar no meio do nosso caminho, e não nos deixar avançar. Só que a palavra que Deus deu para a 8ª igreja do Nazareno, ele disse o seguinte, que é um tempo de avançar. É um tempo de avançar. E para avançar, a gente precisa o quê? A gente precisa derrotar os nossos gigantes. E é exatamente nesse texto que eu queria tratar nessa noite para a nossa vida. Então, capítulo de número 17, o verso 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e o temiam grandemente. E dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai isentará de imposto. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a guerra. Respondeu Davi: o que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvindo a palavra, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, e Saul mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não posso, me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com as suas armaduras, e lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu-o de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou a andar. Deixa eu falar uma coisa para você. Saul era um homem zarrão, Davi era pequenininho. Saul emprestou, já imaginou pequenininho vestindo a armadura de um grande, a veste? Então Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão
escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alfoge de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para você vir contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem tu afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, vou ferir-te, tirar a cabeça e vou jogar aos cadáveres. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Eu li toda esse texto para que você possa entender a história. A história por si, ela já se conta. Alex, você baixa só um pouquinho o fundo, só um pouquinho, meu querido. Obrigado. Ótimo. A palavra de Deus diz que o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus. E ele tinha um vale no meio. Numa montanha estavam os filisteus, o vale, e na outra montanha estava o povo de Israel. O exército perfilado, de frente um com o outro. A história diz que para evitar um derramamento de sangue desnecessário, os exércitos escolhiam o seu melhor guerreiro, e eles lutavam entre si, e aquele que prevalecesse, o exército que havia perdido, se rendia àquele outro exército. A Bíblia conta que durante 40 dias, subiu um homem chamado Golias, que todo dia ele desafiava o povo de Israel. E quem era Golias? Quem era esse guerreiro? Golias era um dos descendentes de gigantes que Caleb lá no passado tinha destruído. Golias, a história diz que ele tinha cerca de quase 3 metros de altura. Você já imaginou isso? 3 metros de altura, um cara forte e preparado para a guerra. Olha o que a veste de Golias, para você entender. Capítulo 17 e o verso 4 diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Ele tinha 6 côvados e um palmo, ou seja, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de prata, quase 60 quilos. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Sabe quanto era isso? Aquela ponta, a lança, era isso aqui. Essa ponta, ela pesava quase 5 quilos, só a ponta da lança. O homem era grande ou não? A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Durante 40 dias, Golias estava ali desafiando aquele povo, dizendo: olha, se tem um homem aí, cadê o guerreiro de vocês? Cadê o homem que tem coragem de vir guerrear comigo? Cadê o homem que tem coragem de lutar? Vocês não dizem que vocês servem a um Deus forte? Vocês não dizem que o Deus de vocês abriu o mar vermelho? Que o Deus de vocês é melhor do que outros, o meu Deus? Então que venha um dos guerreiros de vocês em nome desse Deus e me vença. A Bíblia diz que no momento de guerra, Davi estava cuidando das suas ovelhas. O seu pai tinha 8 filhos, e desses 8 filhos tinham mandado 3 para a guerra. Os 3 maiores estavam na guerra.
Seu pai queria notícia para saber o que estava acontecendo naquela guerra. O que ele faz? Ele chama Davi, ele dá alguns alimentos para Davi, dá uma prenda para o comandante, um pedaço de um queijo para o comandante, e Davi vai até a peleja. Davi vai até onde está tendo o confronto. E quando Davi chega, ele chega bem na hora que o Golias está desafiando o povo de Deus. Cadê o Deus de vocês? Cadê o guerreiro de vocês? Davi fica indignado com aquilo. Davi não aceita aquilo, porque Davi sabe qual é o Deus que ele serve. Meu amado irmão, nós não devemos aceitar aquilo que o diabo impõe contra a nossa vida. Nós não devemos aceitar as enfermidades, não devemos aceitar a tribulação, não devemos aceitar a falta de desemprego, não devemos aceitar aquilo que o mundo, que o diabo coloca sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus poderoso, maior do que todas as coisas. Quando eu conheço o meu Deus, eu sou capaz de vencer qualquer gigante na minha vida. A Bíblia diz que Davi tinha conhecimento de Deus. Davi conhecia a Deus. Quando ele chega, ele ouve o desafio do gigante. O exército de Deus, de Israel, eles estavam olhando para o gigante. Eles estavam olhando para aquilo que o gigante estava falando para ele. A Bíblia diz que Davi, ele chega de uma maneira diferente. Ele diz: olha, não existe problema maior do que o meu Deus. Não existe muralha que o meu Deus não possa derrubar. Não existe mar que o meu Deus não possa abrir. Não existe milagre que o meu Deus não possa fazer. Não existe exército que o meu Deus não possa derrotar. Davi tinha essa consciência. Quando ele escuta aquilo, ele fica indignado. E aí ele pergunta para alguém: o que é que vão dar para aquele que derrotar esse gigante? O que é que ganha aquele guerreiro que derrotar esse gigante? Qual é a recompensa? Presta atenção. Davi não olha para a dificuldade. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? O problema nosso é de olharmos para a dificuldade e esquecermos de olhar para Deus. O problema é olhar para a muralha, o tamanho da muralha, e esquecer que Deus prometeu que vai derrubar esta muralha. Sabe qual é o nosso problema maior, irmão? É que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Davi conhecia. E Davi sabia que para Deus não há limite. Davi conhecia a história de Josué, que Deus parou o sol e a lua. Davi conhecia a história que Deus abriu o mar vermelho. Davi conhecia Deus. Você sabe por que você se desespera? Porque você não conhece ao Deus que você serve. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus capaz de derrubar qualquer gigante. É um Deus capaz de pegar um menino como Davi, cheio de coragem. E a coragem não vinha de Davi, a coragem vinha de Deus. A coragem vinha de saber que Deus estava com ele. Lá no interior, criado com meu irmão, história do... Meu irmão ele de vez em quando ele saía correndo. E quando ele saía correndo, é porque ele tinha mexido com os outros meninos, e os meninos estavam para dar um couro nele. Mas de vez em quando, um dia, ele estava lá, os meninos estavam querendo bater nele, e eu cheguei bem na hora. E ele foi lá e se escondeu atrás de mim. E os meninos ficaram com medo de encostar perto dele. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Hoje você vê eu cheio de graça, de amor, né? E você ainda acha que eu sou bravo, ignorante. Você não me conhecia sem Jesus. Você não me conheceu sem Jesus. O pessoal vinha e parava.
E o meu irmão ficava naquela segurança lá, tipo assim, eu não via, mas ele ficava insultando atrás de mim. Por quê? Porque ele confiava que o irmão mais velho dele ia protegê-lo. Isso é confiança. Você sabe qual que é o problema, irmão nosso? É que nós não confiamos que Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não confiamos na palavra que Jeremias diz assim: se passares pelas águas, elas não vão te submergir, se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Nós falamos isso para as pessoas, mas nós não confiamos verdadeiramente nesse Deus. Mas a Bíblia diz que Davi confiava. E a primeira coisa que ele olha, ele não olha para a dificuldade, porque quando você confia, você não olha para a dificuldade, você olha para a recompensa. Toda dificuldade que você passa, quem quer vitória? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para você, abençoado. Para ter vitória, tem que ter o quê? Luta. Se você falar assim: Deus, eu não quero ter mais luta, então tudo bem, irmão, pede para Deus, Ele vai tirar, você não vai ter mais nada. Sua vida vai ficar paralisada ali, porque toda vitória, ela precede, ou ela vai depois da luta. A luta precede a vitória, ela vem antes. Então quando a dificuldade levantar-se na tua vida, você não deve olhar para a dificuldade, você deve olhar para a recompensa. O que é que eu vou ganhar com isso? Se eu vencer, se eu me permanecer firme, o que é que meu Deus vai me dar? Porque por cada luta, por cada gigante que nós passarmos, tem uma vitória para a nossa vida. Por cada muralha que cair por terra e nós passarmos por essa muralha, tem vitória para a gente. Davi não olhou para o gigante. Davi não olhou para os 3 metros de altura daquele gigante. Davi olhou, sabe, a visão do crente, irmão, ela tem que ser uma visão que enxerga longe. Isaías 40 diz que nós somos como águias, subiremos e não nos cansaremos. A visão, a águia, ela enxerga um rato a 3 quilômetros de distância. A visão da águia, ela é uma visão longa. E como diz o Jorge de Linhares, você é águia ou você é galinha? Porque a visão da galinha, ela é próxima, mas a visão da águia, ela é longe. Davi tinha a visão da águia. Davi enxergava além do gigante. Além do gigante. E o que ele faz? Ele diz: o que é que vão dar para aquele que vencer esse gigante? Aí o que é que o pessoal diz? Olha, o que é que o pessoal fala? E dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei vai acumular ele de riqueza, vai dar sua filha por esposa, a casa do seu pai não vai pagar mais imposto. E se tinha uma coisa que o povo de Israel pagava naquela época, era imposto, para sustentar todo o luxo do rei. Davi não se importou com o gigante, Davi se preocupou com a recompensa que ele ia ganhar por derrubar aquele gigante. A gente tem que pensar lá na frente. A gente tem que pensar naquilo que Deus está preparando. Porque toda luta existe uma vitória. Davi olha e diz: o que é que vão dar? Enquanto o exército de Israel estava olhando para o gigante, Davi estava olhando além de gigante. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Lembra daquele desenho? A gente, quando fala alguns desenhos, alguns filmes antigos, a gente entrega a nossa idade. Mas você tem que... Tinha um desenho que dizia, que o Lion dizia assim: espada justiceira, me dá a visão além do alcance. Aleluia. O que você tem que fazer é dizer: Deus, ler a palavra do Senhor e dizer: Deus, me dá a visão além do alcance.
Eu quero entender o que é que tem por trás disso. Qual a recompensa por trás disso? A recompensa do povo de Israel, de passar 40 anos no deserto, foi entrar em Canaã, na terra prometida. A recompensa de cada um de nós de perseverarmos no caminho do Senhor, é entrar um dia nas regiões celestes, entrar no reino de Deus, e estar com Ele para sempre. A recompensa daqueles que estão passando por luta, é ter a vitória de Jesus Cristo. Então quando você vê o seu gigante, não se preocupa com o gigante, irmão. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que Eliseu estava deitado, de manhã cedo o seu servo acorda, abre a porta, e de repente ele olha aquele exército que veio prender Eliseu. Ele sai apavorado, ele diz: Eliseu, os sírios vieram contra ti, vieram te prender. Eliseu olha pelo mesmo foco, pela mesma porta, e Eliseu não tem tempo para olhar exército de sírio, porque ele vê uns anjos bem grandão atrás, com a espada assim: eu mato agora, Eliseu, eu deixo para depois. A mesma visão depende do olhar que você enxerga. Se você se concentrar em olhar a dificuldade, você não vai ver a mão de Deus trabalhando na tua vida. Mas se você se concentrar a olhar na recompensa, naquilo que Deus tem para a tua vida, você não vai ter tempo de ter medo de gigante. A Bíblia diz que Davi, ele olha e ele quer a recompensa, ele quer vencer. Ele chega diante de Saul e diz: olha, eu quero derrotar esse gigante, mas você é uma criança, você é um menino, esse gigante vai te estraçalhar. Você já teve pessoas, alguns Saús na tua vida, dizendo: olha, isso aí, uma vez eu fui visitar um irmão, e ele estava muito mal, e eu falei: eu vou levar um obreiro comigo. E aí a gente foi na casa do irmão, o irmão estava deitado, e o irmão chegou para ele e falou assim: ó, você está doente de quê? Aí o fulano falou assim: eu tive eu não lembro bem qual era a doença, tipo um AVC. Então, eu tive 2 parentes meus que morreu disso. Pessoas que são usadas por Satanás para desanimar. Para você foi entregar um currículo: naquela firma lá eu já entreguei 10 currículos, nunca me chamaram. Nunca chamaram você porque você olhava para o gigante, mas essa pessoa que está olhando para o milagre de Deus na vida vai ser chamada. Eu vi um monte de gente morrer disso. Essas pessoas morreram disso porque não olharam para Deus, olharam para a dificuldade. E Davi chega até Saul, Saul diz assim: não, meu filho, você não pode vencer aquele gigante. Quem é você para dizer que eu não posso? Se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não é pastor, não é homem, não é ninguém que vai dizer que eu não consiga. A última palavra, ela vem de Deus. Saul diz: você não vai conseguir. Aí Davi, ele lembra, e aí eu lembro daquele versículo de Jeremias capítulo 3, verso 21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você estiver passando por dificuldade, irmão, lembre-se que você já venceu algumas dificuldades lá atrás. Se você está desempregado e está achando que está dificuldade, lembre que você um tempo já ficou desempregado, e Deus arrumou um emprego para você, e vai arrumar outro emprego para você. Se você está doente, lembre que na sua caminhada você já ficou doente, e o Senhor já te curou. Então essa doença vai passar, Ele vai te curar. Esse desemprego vai passar, esse desânimo vai passar, porque maior é Deus que está na nossa vida. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu começo a relembrar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, não há limite para aquilo que Ele ainda vai fazer, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai terminar. Se Ele já fez milagre na sua vida, Ele só começou, porque tem muita coisa que Ele ainda vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus.
Davi começa a dizer, não, ó, deixa eu contar uma história para você, porque de vez em quando a gente tem que contar uma história para a gente mesmo. A gente fala assim, sabe, a gente vai amadurecendo, porque um dia que a gente vai ficando velho, a gente vai amadurecendo, algumas questões que eu passo hoje, já não me descabela mais, não me deixa sem dormir. Eu durmo, irmão, igual um calvinista, que tem consciência da sua salvação e dorme tranquilo. Por quê? Porque eu já passei muitas coisas, eu já fiquei tantas... Os problemas são sempre os mesmos, e eu fiquei no passado sem dormir, e de repente Deus fez um milagre. Então agora eu descanso, para não atrapalhar Ele, porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Ele trabalha. Enquanto nós descansamos, Ele está fazendo alguma coisa por nós, porque não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Enquanto eu durmo, Ele está trabalhando por mim. Enquanto eu durmo, Ele está movimentando o universo está conspirando ao meu favor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então quando as coisas não estão bem, eu começo a contar a história para mim mesmo, daquilo que eu passei no passado, e daquilo que Ele fez, dos milagres que Ele já fez na minha vida. Davi começa a contar, olha, eu estava cuidando das ovelhas de papai, de repente veio um leão, e ele grudou a ovelha pela boca. Eu fui lá no poder de Deus, eu peguei, abri a boca do leão, peguei na barba do leão, arranquei. O cara era louco. Sabe por quê? Porque quando você está no gás em Jesus, você é louco, irmão. Não há limite para você. Quando você está, sabe, inspirado, que o Espírito Santo vem sobre você, você é igual Sansão. Você pega, os filisteus vêm sempre sobre você. 1000 filisteus, ele olha para um lado, não tem nada, pega uma queixada de jumento e parte para cima. Porque quando a gente está cheio de Deus, irmão, não há diabo, não há inferno, não há Satanás que venha contra a nossa vida, que nós vamos partir para cima. É por isso que eu quero dizer para você que o tema que Deus está nos dando durante esse ano, para o ano que vem, é isso: vamos partir para cima, porque é tempo de avançar. Milagres vão acontecer na sua vida, mas Deus não honra covarde. Se eu fosse parar na época que eu fui para Vargem Grande do Sul, para pensar, eu não teria ido. Teria ficado quietinho. Mas eu já agi assim, né? Que nem aquele louvor de criança. O Espírito de Deus se envolve, é isso? Se move em mim. Eu canto como o rei Davi. O Espírito vem, então você parte para cima. Quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, a gente até faz umas cacas e Deus conserta. Olha, Josué cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, uma luta tremenda, e a escuridão estava já chegando. Josué chega lá e olha para o sol assim, meio louco, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele está louco. O médico está dizendo, olha, não tem jeito. Ele diz, não tem jeito para você, mas para Deus tem jeito. Josué olha para o sol e diz, para, sol de um lado, lua do outro, que eu preciso. E Deus olha lá, eu penso Deus olhando a meninice de Josué, porque foi meio meninice. Deus olha para Josué e fala assim, o que esse moleque fez? Mas ele está cheio de mim. Aí Deus muda até a lei da física para atender um pedido de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o que Davi tinha naquele momento era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Davi já tinha sido ungido por Deus, cheio do Espírito. Ele disse para Saul, não, eu vou lá. Aí Saul, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma segurança a mais, eu vou te dar minha capa, vou te dar minhas armaduras, vou te dar a minha espada. E Davi até tentou fazer igual Saul tinha mandado. Lá vai Davi, já imaginou lá, igual aquelas crianças que vestem aquelas rouponas, né, igual o mestre dos magos, arrastando, aquele infeliz, e a espada arrastando, pega a mão. Aí Davi fala, não dá para mim não.
Sabe por quê, irmão? A arma que Deus deu para mim lutar as minhas guerras, ela é minha, ela cabe na minha mão, ela cabe no meu corpo. A arma que Deus deu para você é totalmente diferente da minha, aleluia. A unção de Deus na minha vida é diferente da tua unção. A tua unção é particular, é unção somente tua. Então não cabe a armadura de outro em mim, não cabe a armadura de outro em você, cada um com a tua armadura, mas é Deus que vai fazer você vencer as suas guerras. Você crê nisso ou não? Talvez Saul tenha ganhado algumas guerras com a sua armadura, mas Davi ganhou as guerras dele com uma funda, com uma pedra, com um estilingue de criança. Aí Davi diz: não, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Use aquilo que Deus te deu. Escute as experiências das pessoas para edificar a sua vida, mas nunca ache que uma experiência de alguém, ela é regra bíblica para você aplicar na sua vida. Tem coisas que a gente faz por loucura de Deus. Por exemplo, uma vez eu entrei numa casa onde só tinha aqueles moradores de rua. Eu andava muito nesses lugares. E aí eu comecei a orar por uma pessoa, ele ficou endemoniado, e o demônio não queria sair de maneira nenhuma. E eu tinha um outro compromisso para orar por uma outra pessoa que estava doente, e o diabo não saía do negócio lá. Eu nunca vi na Bíblia isso, em lugar nenhum. Olhei para o demônio naquele rapaz e falei assim: em nome de Jesus, está amarrado. Não tem na Bíblia isso, está amarrado. Aí eu, coloca a mão para trás, o demônio, pá. Fica de joelho, pá. Sai em nome de Jesus, não vou sair. Sai em nome de Jesus, não vou sair. Sai. Não vai sair? Não, então estou indo embora. Aí quando eu estava saindo lá no quintalzão, lá no final, na porta lá, o demônio ligou, olhou assim, e eu? Eu falei: e você vai ficar aí, não quer sair? Eu preciso ir. Você vai sair? Aonde que está isso na Bíblia? Pastor vai dar curso aí de batalha espiritual e vai ensinar os irmãos se estiver apressado, ir para casa, o demônio tiver, amarra o cidadão, manda ele ficar de joelho e vai embora. Porque isso é Bíblia. Não tem na Bíblia. A experiência que serve para mim é minha. Deus vai te dar uma experiência diferente. Agora o que precisa ser igual na minha vida e na tua vida é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e Ele vai te fazer loucuras em nome dEle. Porque o que Davi estava fazendo era loucura. Davi falou: não, eu vou. E aí Davi vai lá, no confronto. O gigante olha para Davi: que é isso? Estão me subestimando? Me mandaram um verme, me mandaram um tampinha. Porque o diabo olha para você, meu irmão, e diz assim: olha, ele é fraquinho demais. Sabe, forte é o pastor, mas ele é fraquinho demais. Mas ele não sabe que o mesmo Deus que está na vida do pastor está na sua vida. O mesmo Deus que está na vida do obreiro está na sua vida. Ele não conhece isso. Ele não consegue olhar dentro de você, que dentro de você o mesmo Espírito que está na nossa vida está na sua vida também. Então ele olha para você e te subestima. Olha para você e diz que você é um derrotado. E o pior de tudo isso é que tem alguns irmãos aqui que acreditam que são derrotados, que acreditam que não vai mais dar certo, que acreditam que não vai ser curado nunca mais. Era isso que o exército de Israel estava acreditando. Eles estavam com medo, porque o filisteu estava dizendo que eles eram fracos, que eles eram insignificantes. Mas Davi sabia quem ele era em Cristo Jesus. O mais importante da nossa vida, meu amado irmão, não é o que as pessoas pensam de nós, mas é o que nós somos em Cristo Jesus. Então não deixe ninguém, não deixe o diabo dizer quem você é, que você é um derrotado, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. O Golias vai xingando Davi, e Davi não está nem aí. Davi sabe quem ele é. Davi sabe que ele é o homem, que ele é o menino, que Deus estava com ele ali no leão e no urso. Aí Golias fala: eu vou pegar a sua cabeça
vou cortar e vou dar para as bestas feras do campo, querendo colocar medo. Você já teve medo? Já teve confronto com o demônio? Teve medo? Tem gente que vê o demônio, ó, medo, 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 medo. Sabe o que Davi fez? Davi não se deixou intimidar pelo gigante. O gigante falou: vou cortar a sua cabeça. Davi: eu que vou cortar a sua cabeça. Eu vou cortar a sua cabeça e entregar o teu corpo às bestas feras. Então, se o diabo vir te confrontar, conta-se uma história, não sei se é verdade, que Martinho Lutero estava numa sala, o diabo se apresentou até ele e começou a acusá-lo, colocando num quadro todos os seus pecados. Diz que o Martinho Lutero olhou para o diabo e perguntou: não falta mais nenhum? E aí ele colocou lá embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Então muitas vezes você vai confrontar o diabo e você diz assim: eu estou em pecado, é por isso que eu não consigo as coisas, eu estou isso, estou aquilo. Deixa eu falar uma coisa: em Cristo Jesus, meu amado irmão, entenda uma coisa: a graça de Deus. O crente mais fraco que tiver aqui, ele é mais forte do que o inferno inteiro. O mais fraco que tiver aqui é mais forte do que o inferno inteiro. Então não deixe o diabo dizer quem você é. Davi disse: você está dizendo isso? Eu vou te dizer uma coisa: você vem aqui com espada e escudo, mas eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo arrancarei a tua cabeça e toda Israel vai ver que existe um Deus. A autoridade do crente. Nós precisamos entender a autoridade do crente. A autoridade do crente não está naquilo que você é. Você pode ser o maior safado, safada, pecadora, mas se você entender a autoridade de Deus na tua vida, que Ele te deu, você vai vencer todo o inferno. Você sabia disso? Porque Jesus nos deu autoridade. Então não é no meu nome. Se fosse no meu nome eu estava complicado, mas quando eu me apresento eu digo: eu estou aqui no nome do Senhor. Satanás, você vai tirar as tuas garras da igreja de Jesus, do povo de Jesus. Mas você fez isso, você fez aquilo. Aqui ninguém está para questionar. Eu não estou no meu nome, eu estou no nome de Jesus. Foi o que Davi disse. Davi disse para o gigante: eu não estou no meu nome. Eu entendo que eu sou pequeno mesmo, eu entendo que eu sou uma criança, mas eu estou aqui no nome de Deus. Ele pega algumas pedras, ele coloca numa funda, ele roda o negócio e ele solta. Ele nem mira. E quando ele solta, eu acredito que o Espírito Santo cria um corredor assim de vento, porque só tem um buraco aqui pequeno aqui na testa de Davi, e é naquele lugar que aquela pedra vai pegar e aquele gigante vai cair. Não é força, é jeito. É o jeitinho de Deus. Não é força para lutar contra Satanás, é o jeitinho de ter intimidade com Deus. Então o gigante caiu. A promessa de Davi começou a se cumprir a partir daquele momento. E eu quero dizer uma coisa para você: gigantes vão começar a cair na tua vida, e você vai começar a avançar em 2019 diferente na tua vida. Você vai chegar em lugares que você jamais imaginou, porque gigantes vão cair em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Gigantes vão cair. Porque não sou eu, diga: não sou eu, mas é Deus na minha vida. Diga: eu creio que chegou
o meu tempo de avançar. E todos os gigantes que estão na minha frente vão cair. Eu vou passar por cima, porque existe uma recompensa. Quando Davi destruiu aquele gigante, ele tomou posse da recompensa. E quando você destruir o seu gigante em nome de Jesus, Deus tem uma recompensa para você lá na frente. Amém? Você crê nisso? Vamos orar então, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Deus, eu quero neste momento te agradecer, Pai. Eu quero profetizar que nessa noite, Pai, gigantes vão cair, Senhor. Em nome de Jesus, chegou um tempo de avançar, meu Pai. Chegou um tempo, ó Deus, de novos começos. Um tempo, ó Deus, aonde o Senhor vai nos levar em uma dimensão espiritual, em uma dimensão, ó Deus, jamais alcançada antes pela nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você, quinta-feira nós temos a nossa campanha Tempo de Avançar, profetizando 2019. Você que está de férias, está convidado a estar conosco quinta-feira às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória. Gigantes vão cair, aleluia, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: é tempo de avançar, aleluia. Deus abençoe.